Fala galera, hoje aqui nos canais Fernando Mendonça eu estou tendo a honra de receber Fausto Oliveira, jornalista especialista na área industrial, não é? E ele é dono do canal do YouTube Revolução Industrial, que está fazendo um debate muito importante para a gente de como reindustrializar o país, né? Aumentar a questão do emprego, do desenvolvimento. E o Fausto está estreando uma série de entrevistas que eu vou ter mais na área econômica, que vão falar de retomada, projeto, emprego. Porque veio a pandemia, a economia deu essa queda e nós temos que buscar alternativas para tanto reaquecer a economia, mas uma alternativa de país, porque antes da pandemia, né, Fausto, não estava nada bem. As coisas estavam bem Não, difíceis. As pessoas que sabem que perderam seus empregos, tiveram que ir para informalidade, tiveram que ir para uma bicicleta para fazer entregar pedidos ou virar Uber, né, nos aplicativos de transporte, sabe como está a situação. Então, Fausto, seja muito bem-vindo. E eu, nesse início, eu gostaria de colocar para você é, existem alternativas para o Brasil? A industrialização é uma questão central e como as pessoas podem entrar nesse processo de geração de renda? Seja bem-vindo. obrigado, Fernando. Ótima oportunidade de falar com o seu público aqui. Só para deixar aí esclarecido para o pessoal, eu também sou um carioca, né? Não moro mais no Rio de Janeiro, várias partes da minha vida eu vivi fora do Rio de Janeiro, mas eu sou um carioca de nascimento, então a gente vai debater um pouco de Rio de Janeiro aqui. Então eu queria só dizer isso para poder, né, explicar que eu também conheço bastante da cidade e tal. Bom, cara, existe alternativa, né? A reindustrialização é uma pauta mais do que necessária para o Brasil de hoje, Brasil como um todo. Só que o Brasil ele tem diferenças regionais muito profundas, né? É diferente você falar de uma reindustrialização de um lugar que já tem uma trajetória industrial ao longo do século XX, uma construção que veio se formando e gerou riqueza, e gerou tecido social de qualidade naquele território, e de um lugar onde isso nunca aconteceu, ou aconteceu de maneira muito rudimentar. Então, assim, esse é um assunto que dá muito pano para manga, por isso tem lá no canal Revolução Industrial Brasileira, que eu convido todo mundo a conhecer, né? É um trabalho extenso de opinião, entrevista, tentando formar massa crítica, né, para discutir esse assunto. É muito mais convidativo, entendeu? A gente se dá o tempo, né, e entrar nessa discussão através desse grande leque, né, de opiniões e visões que eu estou compilando ali no canal, do que apenas em meia hora. Mas vamos lá, em meia hora, o que eu gostaria de tratar para você é o seguinte, cara, a população brasileira, a maior parte da população brasileira é trabalhadora, né? Ela não é feita de patrões, né? Então, assim, parece que reindustrialização, a gente está falando de um trabalho de patrões, de empresários, coisas muito grandes, né? E a verdade é que não é necessariamente assim, né? O panorama produtivo, né, que aí nos interessa a todos, né, porque todo mundo precisa viver, todo mundo precisa trabalhar, ganhar seu dinheiro, né? O panorama produtivo hoje no Brasil, ele é muito pobre, né? Muito pobre. Como você falou, já vimos de vários anos, entendeu? Perdendo empresas, fechando loja, fechando a cadeia de supermercado, fechando fábrica. Então, a economia brasileira vem perdendo muita capacidade. E isso se reflete na vida do povo trabalhador de uma maneira muito cruel, que é a informalidade. A pessoa vai sendo levada a ter que se virar, se virar, se virar. Então, assim, agora, a realidade que a gente tem, né, ela pede, né, das pessoas que vão gerir a coisa pública de agora para diante, né, que se tomem algumas atitudes de reindustrialização no sentido mais amplo, né? É trazer de volta, né, capacidades produtivas em todos os níveis da sociedade. Então, assim, em certos lugares, isso vai significar a reabertura de setores econômicos, industriais, tradicionais, fábricas, etc., né? Em outros lugares, isso pode significar um outro tipo de ação, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, eu acho, né, que é muito difícil a gente falar dentro do município do Rio de Janeiro, falar em abertura de grandes parques industriais, fábricas, né? Porque eu acho, sinceramente, que o Rio de Janeiro tem um território já muito dividido, né, em termos mesmo de terrenos, né? A maior parte dos terrenos já está tomada, onde não tem, né, a especulação imobiliária está de olho, então provavelmente já tem muitos terrenos ali naquela parte de Guaratiba, Mato Alto, né, aquele vazião que fica entre a Zona Oeste, Campo Grande, Santa Cruz e o litoral, né, ali provavelmente a especulação imobiliária já comprou os terrenos, né?
O Rio de Janeiro provavelmente não tem capacidade de desenhar um distrito industrial, né, dentro da cidade. Isso vai ficar mais para o interior do estado. Mas tem na Zona Oeste. Campo Grande, Zona Oeste, tem a zona industrial. Ali já tem terreno, mas estou entendendo o que você quer falar. Não dá para a gente pensar no Rio de Janeiro de um complexo gigantesco, uma cidade industrial. Então tem que pensar em alternativas, até porque temos o Comperj, temos uma série de medidas que rodeiam o Rio de Janeiro, né? Fica em volta da região metropolitana. Fica na Baixada, fica em Itaguaí. Perfeito. Essa discussão dentro de grandes capitais, né, de cidades densas como é o Rio de Janeiro, ela vira uma discussão metropolitana. Exatamente por isso que você falou. Quer dizer, é necessário pensar a região metropolitana quando você começa a pensar em projetos maiores. Porém, né, você tem que começar a pensar em projetos locais também, porque isso não vai ser suficiente para dar conta da informalidade e da pobreza crescente na cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, como é que você vai pensar? Bom, eu de cara, quero dizer o seguinte para você. Eu não acredito nessa ideia, acho a ideia falsa, de que o Rio de Janeiro pode viver só de cultura e turismo. Né? Como se, bastasse marcar um evento por mês, entendeu? No Rio de Janeiro, e todo mundo ia viver um vidão, porque todo mundo ia estar bem empregado, todo mundo ia vender tudo que consegue produzir, de comida, souvenir, roupa, etc. Ou então ia fazer guia de turismo, etc, etc. Eu, sinceramente, não acredito nisso. Não quer dizer que não existe. Existe. Agora, é importante. A economia cultural do Rio de Janeiro, da noite, do samba, da Lapa e das outras culturas, do hip hop, entendeu? Também dessas coisas mais da Zona Sul, dos showzinhos da Bossa Nova, etc., dos grandes festivais. A economia cultural, ela existe. A economia do turismo existe. Só tem uma questão que ela está um pouco concentrada na Zona Sul. É a única coisa que ela tem para onde crescer é na Zona Norte, na Zona Oeste, porque lá a cultura local é subnotificada. Ali nas regiões pode-se falar um pouco mais da cultura, da questão da economia da cultura, que é a economia criativa. E o turismo é o que você falou. E o turismo tem um problema, que tá a gente falando, não, mas vai ter o turismo interno. Eu acho que o Brasil vai perder renda com essa pandemia, porque o turista de fora não vai vir. É quem traz a renda. E só apostar achando que o turismo interno vai sustentar, eu não consigo fazer essa aposta. Embora, ao mesmo tempo, a economia do turismo, eu vejo uma possibilidade de você fazer nas áreas, por exemplo, na Zona Norte e Zona Norte, você estender a área turística da cidade para essas áreas. Tem a questão do ecoturismo, tem a questão do turismo histórico. Então, essas duas áreas que você falou, existe a questão de expansão como espalhar nas outras áreas da cidade, mas não, talvez, como um carro-chefe de geração de renda na cidade como um todo, porque o problema do turismo, que está muito defasado, e a questão da cultura, que também é afetada pela falta dos turistas vindo de fora. Claro. Não, você está corretíssimo. Porque eu acho que a questão do turismo e da cultura e entrar um pouco mais na zona norte da cidade, para quem não é carioca que está nos assistindo aqui, a zona norte da cidade é a área considerado que em São Paulo seria uma periferia, né, que lá nós chamamos até depreciativamente de subúrbio, são as áreas que recebem pouco investimento público há décadas no Rio de Janeiro. Sim. São as áreas que têm favelas dominadas por tráfico, são as áreas de milícia, etc. Sim. Então, assim, estas áreas, né, deveriam sim receber investimento de economia cultural sérios. Né? A última coisa que se teve notícia desse respeito foram as lonas culturais, né, que eram projetos interessantes. Estão abandonadas. Nós temos aqui um apoio à lona cultural de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, está abandonada, está uma situação muito difícil. Pois é. Então, assim, era para aquilo ter virado um polo criativo, né? Era para ter virado um polo de concentração de artesãos, designers, né? Cantores e compositores, grupos populares de dança, de todas as formas de expressão cultural, lançamentos de novos artistas, etc. Então, nada disso aconteceu. Deveria voltar a acontecer. Agora, retomando, então, o processo da recuperação, né, da retomada econômica da cidade do Rio de Janeiro, você tem a cultura e o turismo com esses limites e essas possibilidades. Agora, eu queria trazer um novo ponto, que seria o seguinte, né? Como pensar, né, a ativação das comunidades cariocas produtivamente, né? O que eu quero dizer com isso? Ora,
Todas as comunidades de qualquer lugar, mas no Rio de Janeiro, que é a nossa cidade, né? Eu não estou mais aí, mas é a minha cidade também, todas as comunidades têm aquilo que eu chamo de inteligência coletiva. Né? Uma inteligência coletiva é um grupo de habilidades, entendeu? Que é sempre muito diverso, né? E você tem que ser capaz de diagnosticar quais são essas capacidades que existem em cada lugar. Isso cabe ao poder público fazer numa tarefa de desenvolvimento local, né? Essas inteligências coletivas são as mais variadas. Eu me lembro, por exemplo, de um vídeo que você mesmo me mandou há um pouco tempo atrás, de uns rapazes aí numa favela fazendo pipa. E eles eram muito industriosos na confecção da pipa. Perceba a palavra que eu estou usando. Eles eram industriosos. Né? Eles eram muito eficientes, né, na divisão do trabalho de fazer uma pipa. Né? Para quem for de outros lugares do Brasil, pipa é o papagaio, né? Aquele que você empina lá, né, com o cordãozinho, né, o fio para poder fazer voar. Pois bem, eles eram muito industriosos, eles dividiam o trabalho da maneira correta, como a ideia de indústria exige. Ou seja, um estava ali colando os gravetos, dando corte, colando os gravetos na dimensão correta, o outro pegava e fazia parte do papel seda e colava, o outro pegava e amarrava os fios, né, em cruz, assim, né, tem que ficar um formato assim para depois puxar o fio da rabiola, o outro ia lá, colocava a rabiola e tudo mais. Ou seja, aquilo era uma indústria. Quando a gente pensa em indústria, pensa logo na fábrica, no chaminé sendo fumacinha. A gente pensa isso, né? Pois é, mas veja, esses rapazes, né, que estavam lá fazendo isso, eram uma indústria, sem saber que eram, né? Eles estavam sendo industriosos, eles estavam produzindo ali uma coisa que tem valor adicionado, né? É claro, se você pensar e vai lá na Quinta da Boa Vista e vai perguntar quanto custa uma pipa, que provavelmente é para onde iria aquela pipa, é muito barato, né? Não dá para alguém se sustentar fazendo pipa, né, vamos dizer, uma razão de 30 por dia para vender na Quinta da Boa Vista no fim de semana. É pouco, né? Agora, essa habilidade, né, que esses rapazes tinham naquela favela, que eu chamo de uma inteligência coletiva, né, ela pode ser apropriada por um projeto municipal, né, de desenvolvimento. Não só esses rapazes, como todas as outras coisas similares que a gente sabe que existem em várias áreas, né, da atividade humana, para transformar em negócios locais. Né? E aí é o que eu chamo de possibilidades de microindústria, né, nos territórios locais. São projetos de desenvolvimento local microindustriais, em rede. Ou seja, esses rapazes que fazem a pipa, primeiro, a habilidade deles de trabalhar com graveto, papel seda, cola e barbante, fio, né, isso permite a eles, por exemplo, entrar na parte de elementos decorativos, né, luminárias. Nós já estamos falando de produtos, entendeu? Que já não são para vender na Quinta da Boa Vista no final de semana para a criança empinar pipa. Né? Estamos falando de produto que pode ser vendido em loja. Pode ser fornecido para uma Leroy Merlin. Pode ser fornecido para uma Tok Stock. Né? Então, assim, esse trabalho, né, cabe a um agente público fazer. Conectar esse pessoal que está lá na favela, que é industrioso, tem inteligência coletiva, tem habilidades, sabe fazer coisas, mostrar para eles que as coisas que eles sabem fazer podem ser ampliadas e serem transformadas em outras coisas de maior valor, né? Porque esse pessoal, não se engane, eles sabem mexer com elétrica, eles sabem mexer com embalagem, é uma galera que é muito safa, E eles serem safos significa, no meu vocabulário, que eles têm inteligências coletivas. Uma vez que se explore isso e se faça, aí sim é necessária a ação pública correta, né? Esse projeto, virando um projeto bem financiado, bem estruturado, né? Levar isso para dentro de acordos comerciais consistentes. Então, é levar esse pessoal, transformá-los numa cooperativa, numa APL, numa associação, numa microempresa coletiva, sei lá, algum formato para que eles possam ser formalizados economicamente, né, e vender essa produção, fornecer para cadeias de lojas, hotéis, bares e restaurantes, supermercados, porque a gente pode falar... Fausto, para o próprio Estado, no regime de compras governamentais, porque você tem a questão regulatória dos contratos, que você pode direcionar esses contratos de licitação, por exemplo, vamos dizer que os caras consigam fazer uma cooperativa e montar luminária.
Então, o Estado tem necessidade de trocar uma coisa ali, outra ali, a prefeitura trocar ali. Por que a gente tem que comprar da China se eu posso comprar de uma cooperativa local aqui do Brasil? Isso que a gente chama de Por compra exemplo, governamental, porque o Estado tem esse poder de investimento. Gente, o Estado gasta. Ele tem que gastar para isso, manter o serviço público, para manter uma estrutura, para manter isso, uma UPA, uma clínica da família. Mas aonde é perfeito. comprado os insumos que subsidiam o funcionamento disso? Por isso que o poder público é fundamental. Ele pode. E é o que todos os países desenvolvidos, você que é um especialista na área, sabe, fizeram. O próprio Estado começou a investir no próprio povo, na indústria, no Investe, modelo industrial. investe tanto que faz compras de coisas muito maiores. As empresas nacionais, aí estou falando das grandes realmente, por exemplo, na Suécia, o ônibus elétrico, né, começou na Suécia. Hoje é uma coisa já comum, tem uns 10 anos no mundo inteiro. Mas na Suécia, quando começou, há uns 10 anos atrás, a eletrificação dos ônibus, né, ora, foi através de um projeto da prefeitura da cidade de Gotemburgo, né, com o apoio do dinheiro do governo da Suécia, né, compraram os protótipos da empresa Volvo, que é uma empresa da Suécia, né, para usar na cidade de Gotemburgo. Fizeram anos de teste, eles melhoraram os ônibus, e dali, rapaz, o teste bem sucedido já virou um laboratório para vender para a Europa inteira. Da Europa inteira foi vender para as Américas, depois vender para o Oriente e Ásia. Ou seja, se hoje é possível pensar em ônibus elétricos no mundo, é porque lá na Suécia houve isso que você falou, uma compra pública inicial para introduzir a nova tecnologia. E o pessoal que está nos acompanhando, existe 2 pontos que você falou, que eu acho que esse exemplo dos meninos da pipa é ótimo. Tem 2 coisas ali que acontecem, são 2 pautas diferentes. Que eu vou botar numa primeira pauta. A primeira pauta é a questão da educação. Porque eles estão fazendo ali pipa porque muitas vezes é o conhecimento que eles têm e receberam, é a educação que eles receberam. Às vezes muitos ali fizeram um primário, uma educação só básica, um ginasial, às vezes não fizeram, ou às vezes muitos poucos fizeram 2º grau. Então às vezes eles não têm um conhecimento para fazer coisas mais sofisticadas, mas percebam que eles têm a criatividade está ali, que é uma coisa do brasileiro. E eu digo que o brasileiro, falam que o brasileiro é empreendedor, e isso é verdade em parte, porque nossa cultura é muito rica. E é a cultura que gera a questão da inovação nas pessoas, que a pessoa criar. Isso. O brasileiro já tem isso, embora a cultura não seja valorizada como deveria. Então, por isso que cultura faz parte de um projeto nacional. Mas falta educação. Se tivesse, talvez, ali, naquela comunidade, pessoas que tivessem feito uma faculdade, uma engenharia, feito uma engenharia química, por exemplo, para poder produzir cosméticos, talvez o cara que fizesse pipa, tivesse a ideia de fazer pipa, tivesse a ideia de fazer um cosmético. E aí que eu trago outro ponto, porque tem muita gente hoje no Brasil, pelo menos na minha geração, que tem uma faculdade, que tem um ensino técnico, que tem o conhecimento, mas não consegue colocar isso em novas iniciativas, em novas empresas. Por isso que quem está nos ouvindo entenda que esse nosso papo não é macro, é um papo para você do seu dia a dia, que você vai ter um curso técnico, de o Estado criar mecanismos para que você consiga ter ideia e se desenvolver. Caramba, eu fiz uma faculdade de engenharia na Universidade Rural, na Universidade do Rio de Janeiro, na Unirio. Poxa, eu tenho uma ideia de um produto para cabelo, para barba. Caramba, o Estado pode fazer uma costura com investidores para ter um investimento de crédito barato para você abrir a sua empresa. Você fez uma engenharia elétrica. Você falou agora, engenharia elétrica. Pô, eu fiz uma engenharia elétrica. Eu sei montar uma lâmpada. Eu já aprendi a fazer uma lâmpada, uma instalação. Pô, o Estado tem que dar uma estrutura que você possa abrir a sua microempresa de lâmpada. Porque é assim que começa. E, aliás, quando a gente analisa a cadeia produtiva fluminense, do Carioca, a maioria dos nossos setores produtivos é tudo micro e pequena empresa. É algo impressionante. Não é os grandes que comandam. Quer ver um setor, Fausto, muito interessante que você falou, da inteligência coletiva, que é muito exemplo aqui no Rio de Janeiro? Bijuteria. Questão de design, montagem. O Rio de Janeiro é polo de bijuteria. Mas é tudo micro, é lojinha, é tudo cadeias pequenas. E justamente porque o Rio de Janeiro tem essa questão de design, que as pessoas vêm de fora ver o design do Rio, então já existia uma inteligência coletiva aqui para bijuteria. Aí o cara começa a joalheria e começa a fazer.
Exatamente. Essa questão, por exemplo, você levantou da bijuteria. Se você começar, é preciso estender os raciocínios, né? Se a gente começa a pensar em bijuteria, a gente pode, da bijuteria, começar a pensar na joalheria, como você colocou, né? E da joalheria, somado com a bijuteria, você começa a pensar em outras cadeias, né? Eu sempre gosto de mencionar, a decoração é um setor muito rico, né? A hotelaria é um setor muito rico. Se você juntar, né, esse pessoal da bijuteria e da joalheria, né, com os novos artistas visuais, né, por exemplo, pessoal do grafite, né, pessoal do hip hop, Olha a indústria pessoal, que se sei lá. forma. Gente, olha a cadeia que se Exato, forma. exato. Aí você começa a pensar em uma coisa múltipla, que tanto pode ser produto quanto pode ser serviço. Né? Sim. Ao mesmo tempo, os caras podem ser provedores, né, digamos, o Copacabana Palace, né, que tem aquele alto padrão, naturalmente, pode, por exemplo, fazer uma bela de uma compra caríssima de amarradores de guardanapo para as suas mesas, né? E aquilo tem, cada amarrador de guardanapo feito lá com alguma fibra que se conheça, não sei, né? Alguma pedrazinha, entendeu? Especial que as pessoas lapidem e fazem. Ou seja, entende onde eu estou querendo chegar? Né? E, ao mesmo tempo, no próprio saguão do Copacabana Palace, esse projeto dessa compra lá, que os caras podem dizer, repare na nossa mesa do café da manhã, como agora tem objetos do artesanato de alta qualidade carioca, feita pela cooperativa tal, né? Ao mesmo tempo ter o quê? Uma bela exposição de arte que mostra o processo daquilo, mas que também valoriza o nome, né, e a marca dos caras que estão fazendo a arte que se junta com aquela produção. Então você já está pensando numa cadeia microindustrial que envolve produção e serviço. Isso é inserção econômica. Exatamente. Agora, se você pensar a mesma coisa para cosméticos, sabões, produtos de limpeza, né? Que é perfeitamente possível se fazer dentro desses sistemas, né? Basta organizar. Têxteis, né? Têxteis. Pensa no têxtil, né? É uma coisa que, assim, não só é tecnicamente viável, como ainda por cima é viável não só tecnicamente, como por meio de cooperativas, né? Por meio de empreendimentos coletivos, como ainda por cima é uma coisa que no Rio de Janeiro tem até tradição, que você é de Campo Grande, você deve saber, a fábrica de Bangu, né? Estava lá, isso tem 70 anos, a fábrica de Bangu funcionava, era o maior polo têxtil danado. O Boulevard da Rua Maxwell, né? Era uma baita de uma fábrica têxtil, onde até o Noel Rosa fez samba lá, a fábrica dos Três Apitos, não sei o que, aquilo lá, o Boulevard, que hoje é um supermercado, não sei mais o nome, mas enfim, era uma fábrica têxtil. Então existe essa tradição. Então pensa no têxtil, pensa na joalheria, bijuteria, pensa na questão das pipas, as inteligências coletivas precisam ser identificadas. Eu não tenho a resposta de quais são todas elas, claro que não. Eu estou aqui pensando em umas. Mas aí que é do poder público te mapear isso. Aí que o poder público entra. Isso. A minha tentativa aqui é de mostrar, olha, pessoal, vamos olhar para isso. E outra coisa que tu está falando muito importante, que a gente já falou em outros papos que nós tivemos, é que quando se pensa dessas cadeias produtivas, também é a população que está querendo empreender, entender que tem que parar de olhar para o produto final. Eu tenho que fazer a roupa para vender na minha lojinha. Não é isso. Está falando de olhar para cadeias, fornecer para uma hotelaria, fornecer, né, para uma empresa. Esse é o segredo da questão industrial, é você entrar na cadeia de produção. Quer ver um setor muito bom? É o setor de tecnologia. Você sabe muito bem que boa parte dos aplicativos e programas usados dentro de uma indústria estão vindo de fora. Nós pegamos a patente para usar um software norueguês. E é o que a gente podia estar produzindo aqui, estimulando as startups. Aí eu falo da questão de juventude, que é os caras que têm criatividade. É direcionar esses caras para fazer aplicativo, para fazer processo de programação, para fornecer a indústria, fornecer o próprio Estado. Por exemplo, uma pauta que nós temos colocado aqui, que estamos botando no nosso pensamento para o Rio de Janeiro, é a questão do prontuário eletrônico. O cara chega e ele bota lá os dados, aí bota quantos remédios tomou, qual foi a sua doença, porque é dados, né? Você sabe, na região tem um surto de pressão alta, então você faz um trabalho com o Clínica da Família, médico da família naquela região para combater a pressão alta, você quanto de medicamento gastou, tudo bem. Formulário eletrônico. A pergunta é, quem vai
desenvolver esse formulário eletrônico. Esse é o Pois é. ponto. Quem vai desenvolver Pois um é. tabletzinho para o médico, enfermeiro, tá botando os dados? Então, é Pois isso é. que as pessoas têm que entender. É entender que tem que se inserir na cadeia. E é muito importante para isso, Fausto, nós mudarmos a cultura, porque a palavra empreendedorismo está mal usada. Empreendedorismo Vamos lá. não é entregar comida. É digno que as pessoas estão ali sobrevivendo. Mas empreender mesmo é você inovar, criar algo novo para botar um produto no mercado, seja para o produto consumidor final, seja para a cadeia Isso. produtiva. Seja o intermediário. E é sempre um projeto de longo prazo, Claro. né? É um projeto que, na verdade, é transformador da vida. E por isso mesmo, eu gosto de olhar essa ideia do empreendimento não como só individual, né? É outra mentira que colocaram aqui para o Brasil, que está todo mundo comprando, que o empreendimento é individual necessariamente. Olha, a maior parte dos casos, né, de sucesso no mundo são empreendimentos coletivos. Exatamente. Quando eu falo coletivos, não quero dizer que seja de centenas de pessoas, milhares de pessoas, propriedade dos trabalhadores, não. Mas é um grupo de pessoas que se junta para desenvolver. É muito difícil você achar um cara que foi lá e é só ele, entendeu? Então, assim, basicamente o que a gente está dizendo aqui é que seja lá o setor que for e tal, os grupos cariocas, os grupos do Brasil precisam se juntar e começar aí sim a fazer o empreendimento de verdade. Mas né? aí que a prefeitura pode entrar, que as pessoas falam, como é que a prefeitura faz isso? A prefeitura pode criar essa articulação, chamar todo mundo, vamos lá, setor de bijuteria, setor de hotelaria, setor têxtil, setor de tecnologia. Como é que a gente pode fazer isso? Por que vocês não conversam? Quer ver uma coisa que eu tenho? Por que não está? Eu tenho uma ideia de instalar polos empreendedores pela cidade. A prefeitura dá uma estrutura de coworking, espaços, incubadora de startups nas periferias, no subúrbio, para todo mundo sentar junto e conversar e trocar ideias e relacionar. Porque aí você vai se desenvolver. Você quer ver uma coisa que você falou aí do prontuário eletrônico? Você imagina se, por exemplo, nós temos aí a empresa Positivo, né, no Brasil. Ela é uma montadora, né, ela não é uma fabricante, porque não dá para dizer que é uma fabricante, porque o Brasil não tem microeletrônica, né, mas ela é uma montadora de placas, né, circuitos que, no final das contas, ela monta ou um computadorzinho simples, ou um tabletzinho simples, etc. Mas ela está aqui, está no Brasil, se eu não me engano, lá em Santa Catarina, no Paraná. Ora, prontuário eletrônico, controle da dengue, né? Imagina um software para colocar dentro do sistema municipal de saúde, né, em que o agente de saúde vai lá e já faz a identificação via GPS, né, do local onde tem foco. Aí você vai construindo base de dados com isso, você vai construindo uma história e um mapeamento de onde estão os focos da dengue na cidade do Rio de Janeiro. Isso é riqueza. Entendeu? Aí você pode adaptar esse mesmo sistema para outros problemas de saúde pública, né, que precisam de mapeamento territorial para o Brasil todo e até para o mundo todo. Por que isso não pode ser feito por uma startup carioca que junte jovens que sejam da área da TI, jovens que sejam da área do design, né? E a Positivo... Para vocês entenderem, vocês estão assistindo, hoje, infelizmente, o jovem faz uma faculdade de informática, técnica de informação, o cara sabe tudo e acaba onde? Numa empresa fazendo assistência técnica para a empresa. Exatamente. Da empresa. Gente, isso é desperdício. Desperdício. Nós estamos com esse problema. Exatamente. Nós temos muita mão de obra qualificada. Ainda tem muita gente que está fora dessa qualificação. Aí a questão da educação. Mas também temos muita mão de obra hoje que está sendo subutilizada. E aí, quando a gente fala de industrial, é isso, é pensar em cadeia produtiva. Claro. E outra coisa, tem questão também, que a gente fala de indústria, manufatura, tem questão de serviços sofisticados, né? Que aí é um outro passo, né? Que você tem aquilo, mas você tem uma coisa que você tem uma indústria, você tem o design daquela indústria, já é uma questão de serviços. Uma coisa sempre vai puxar a outra. Imagine, por exemplo, voltando àquele exemplo inicial dos garotos que fazem a pipa. Se eles se tornam uma microindústria coletiva naquela comunidade, digamos, de 40 pessoas, produzindo não só pipas especiais para exportação para concursos, etc., que existe, né? Mas também luminárias, biombos, objetos decorativos e artísticos e outras coisas que se possa pensar, ora, eles vão demandar, né? Eles vão precisar de serviços de design de página de internet,
serviços de e-commerce, serviços de marketing, serviços de transporte, né? Então, os serviços eles vêm carreados pela atividade real, né? O serviço basicamente se caracteriza por uma demanda colocada por alguém que tem uma necessidade real. E a necessidade real surge da economia real. A economia real é fazer coisas. Isso, né? você consegue ter uma visão estratégica. O poder público é fundamental. Tem um exemplo aqui no Rio muito bom de serviços do ponto de vista estratégico, era o que acabou, não tem explicação nenhuma, que era o Rio Fashion Model, que era um evento internacional de moda no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro não tem, a indústria têxtil do Rio de Janeiro é menor, é difícil de competir com a China e com outros polos aqui nacionalmente como São Paulo. Então, qual era a inteligência? Então, o Rio vai se especializar no design. Esse era o Rio Festival que dava muito dinheiro para a cidade. As pessoas, por exemplo, os europeus vinham aqui ver o que os nossos artistas estavam fazendo para copiar e lançar lá fora. Aí você compra uma roupa na Zara, tu não sabe que aquele design que você está comprando, pagando royalty lá para fora, é um design que é de uma designer de moda lá do Complexo do Alemão. Que o cara veio aqui, copiou, levou para lá e você está comprando. Tá vendo? Como é que uma prefeitura deixa acabar o Rio Fashion Model, que gerava milhões para a cidade, que as pessoas faziam um negócio aqui, era arrecadação, era ISS. Não dá para entender. Aí não sabemos como é que chegou nessa situação que estamos. Isso aí, isso que você acabou de narrar, é um dos milhares de fatos, né, da desindustrialização brasileira, que, na verdade, não significa só fechamento de fábricas, né? É perda de capacidades econômicas, capacidades produtivas em tudo, né? Sim. E que é o processo que nós estamos vivendo. Sim. Fausto, estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo, porque nem começou, na verdade. É que, gente, desculpa, mas você está falando com dois apaixonados por industrialização e desenvolvimento. E porque dói no nosso coração vermos como nós estamos com a capacidade subutilizada. É uma coisa que esse dia me deu no coração. Eu passando na Avenida Brasil, e gera um engarrafamentozinho. Aí você vê 10, 15 garotos, homens, vendendo bala, vendendo doce. Eles estão sobrevivendo, trabalho digno. Mas, cara, é um desperdício de gente, de capacidade. E você vê que os caras são organizadinhos, já tem toda uma estrutura, uma cooperativa informal entre eles. Os caras estão vendendo bala para ganhar no dia 20, 30 reais. Pois é. Vivendo o dia, um dia após o outro, né? Sem a menor possibilidade de pensar nem o médio prazo da sua vida, que dizer do longo prazo. O cara trabalha para ter o que comer. Ou seja, isso é o empobrecimento da sociedade, né? Eu quero muito, entendeu, que isso se transforme, e acho que essas iniciativas locais, como essa que você está se propondo a defender, são uma via de saída para esse pessoal, né? Você imagina se esses caras fossem levados a ser os caras que fazem os doces, né? E fossem inseridos nas cadeias, né, produtivas. E não só fazer o doce, é o cara que constrói a batedeira que faz o doce. Isso, também. É muito além disso. Exato. Gente, olha só. Exato. Eu e o Fausto, que eu tenho uma honra de estar junto na corrente política que nós defendemos, corrente de pensamento. Nós pensamos na política não como uma política eleitoreira para dizer tapa-buraco. Tapa-buraco é importante, mas a gente quer uma coisa que vá além. Não dá mais para ter uma política que não converse com a realidade. E nós estamos falando que é a realidade, é conversar com soluções, um projeto. Por isso a gente defende um projeto nacional de desenvolvimento. É o desenvolvimento do brasileiro. É apostar no brasileiro, é apostar no carioca. É isso aí. Eu acho que as potencialidades estão aí, Fernando. Assim, é isso. O que falta realmente é um desenho político, entendeu? E uma maioria que apoie isso, entendeu? Que, coloque isso tudo para andar. Os potenciais estão aí. Mas, obrigado pela oportunidade mais uma vez, hein? Obrigado você, Fausto, pelo bate-papo muito bom. Eu acho que quem viu esse bate-papo vai sair muito mais enriquecido, que a gente procurou. Até estimular a pessoa a pensar, falando, eu posso fazer umas coisas diferentes, eu posso ir além. Eu tenho isso aqui que eu sei fazer. Eu posso ter uma ideia. Porque às vezes as pessoas ficam só pensando de vender no iFood a comida. Mas
Tem muito mais coisa que você pode fazer, você tem potencial, nós apostamos em você, brasileiro e carioca, você pode ir além. E o que a gente propõe é que o Estado, a Prefeitura, a União venham de encontro a te desenvolver, porque eu acho que a solução do Brasil não é investidor de fora, não. Eu acho que a solução do Brasil é o próprio brasileiro. Fausto Oliveira, muito obrigado. A gente siga o canal Revolução Industrial, que é top demais. Um dia eu vou ter a honra de estar participando lá, no seu entrevistado lá. Ah, com certeza. Ah, vai sim, vai sim. Implementa algumas coisas de desenvolvimento local aí que eu te entrevisto. Opa, o desafio. Mas tu sabe que tu vai me ajudar a dar umas consultorias aqui para te apresentar aqui no Rio, né? E a população, né, der oportunidade, né? Então, gente, muito obrigado. Então, vamos continuando aqui. Você vai acompanhando nas redes Fernando Mendonça, Serão Carioca, Rede Ciro. Estamos acompanhando sempre um papo sobre o país nessa série agora, né? De retomada, projeto, emprego, desenvolvimento. Vamos trazendo esse papo mais econômico para pensarmos em saídas econômicas para a situação que se agravou, que já era ruim, que se agravou com a pandemia. Obrigado, galera, e até a próxima.